Nós hoje vamos dar início a uma série de mensagens que têm este lema que os irmãos veem aí, servindo com o coração. Eu penso que de facto é um bom tema para nós este ano, podermos colocar diante de nós como um desafio. E o lema é tirado desta carta que Paulo escreve aos Colossenses, uma carta muito interessante. Eu não sei se vocês têm tido o privilégio de ler esta carta, mas leiam esta carta porque é uma carta riquíssima do ponto de vista daquilo que é a nossa compreensão sobre a pessoa do Senhor Jesus Cristo. É interessante que a autoria desta carta começou a ser questionada ainda no século XIX. Alguns estudiosos de uma universidade lá em Tübingen, que é uma universidade na Alemanha, uma universidade que tem quase mais de 500 anos, não é? É muito conceituada. Parece que daquela universidade saíram 11 prémios Nobel, não é? Então é uma universidade muito conhecida numa cidadezinha de cerca de 90 mil habitantes. Então alguns estudiosos, daqueles que querem normalmente, sentem a obrigação de trazer mais informação, não é? Alguns estudiosos, é um bocado como as redes, não é? As redes sociais. Às vezes há pessoas que querem dizer alguma coisa que os outros não disseram, não é? E então, no campo científico e da ciência também às vezes acontece isto. Há algumas universidades que têm que procurar coisas novas para trazer, não é? E umas vezes acertam, outras vezes não. Então, alguns destes estudiosos começaram a questionar a autoria da carta que Paulo escreveu aos Colossenses. É curioso porque ainda no século II, vários escritores, chamados alguns pais da igreja, como Justino Mártir, Clemente de Alexandria, etc., deram autoria desta carta a Paulo. Mas agora no século XX, então, essa está a ser questionada, esta autoria do apóstolo Paulo. Principalmente porque eles dizem que a cristologia da carta, isto é, o ensino sobre Cristo na carta, é muito avançado. É mais do tempo de João, é muito próximo do escritor João. Como João é mais tardio, eles acham que então esta carta não podia ter sido escrita por Paulo, que é anterior, certo? Como sabem, a cristologia de João é o último dos apóstolos, etc. Mas a verdade é que quando olhamos para o Novo Testamento, tanto Paulo quanto João são aqueles que constroem todo o ensino sobre a pessoa do Senhor Jesus. Portanto, não há nenhuma dificuldade aqui quanto a isso, está bem? Então, talvez Paulo tenha escrito esta carta quando ele estava preso em Roma. Desculpem que eu esqueci-me do comando. O comando para mim é como no carro. Não é como na televisão, porque eu não vejo muita televisão, mas no carro faz falta. Obrigado, irmão. Então, o que é que acontece? Acontece que, curiosamente, Paulo deve ter estado em Roma, deve ter escrito esta carta quando ele estava preso em Roma. Principalmente, sabemos que ele estava lá em Roma, ele foi visitado por algumas pessoas, não é? E ele diz nesta carta, quando ele escreve a Filemon, no versículo 22, ele diz que ele desejava ser libertado da prisão e tornar-se hóspede de Filemon em Colossos. Isto significa o quê? Que provavelmente é ele mesmo quem escreve esta carta quando está preso lá em Roma. Olha, a cidade de Colossos, nós sabemos que é uma cidade que naquela altura tinha muita importância, só para criar aqui um bocado de contexto para depois avançarmos naquilo que é o nosso estudo sobre esta carta. Esta cidade situava-se no chamado Vale do Rio Lico, que era um vale muito rico naquela região da Frígia, que hoje pertence à Turquia, portanto, aquela região da Turquia, não é? E Colossos era comparado realmente a esta região. Eu próprio estou a comparar aquela região de Colossos àquilo que se chama o Vale do Ava aqui. Porquê? Porque lá em Colossos a indústria mais próspera era exatamente a indústria têxtil naquela altura, não é? Então eu lembrei-me, olha, isto é muito parecido com o Vale do Ava, que é, pelo menos aqui há uns anos, não é? Agora sabemos que a indústria têxtil aqui também caiu muito, não é? Mas então só para nós nos situarmos mais ou menos, há vários historiadores que falam daquela cidade de Colossos como uma grande cidade. Portanto, naquela altura era uma cidade bastante grande, que curiosamente, quando com o Império Romano a cidade começou a decair. Isto é,
o Império Romano não deu muita importância à cidade de Colossos, então aos poucos esta cidade foi perdendo a sua influência, não é? Mas a verdade é que esta carta a quem Paulo escreve, ele provavelmente esta igreja lá em Colossos foi iniciada por Epáfras. Lembram-se que era um colaborador do apóstolo Paulo, não é? Era realmente, quando ele escreve lá, quando ele está em Éfeso, ele refere isso. E esta carta é escrita com que propósito? Para combater uma heresia que circulava lá em Colossos e que afetou profundamente a vida daquela cidade, não é? E é verdade que o próprio Epáfras viajou até Roma para se encontrar com Paulo, para que Paulo lhe explicasse como é que eles podiam combater esta heresia que circulava lá e que afetava bastante a cidade. Inclusive, quando chegamos ao capítulo 4 da carta dos Colossenses, nós encontramos lá uma referência a Arquipo. O que é que parece? Parece que enquanto Epáfras viaja para Roma, ele deixa um pastor interino chamado Arquipo a tomar conta do trabalho. Então temos aqui vários indicadores que nos colocam assim próximo daquilo que é esta ideia de que está a acontecer lá em Colossos, não é? Esta heresia estava ligada a vários aspectos que tinham enganos ligados à tradição dos homens, uma mistura muito grande entre aspectos ligados aos rudimentos da lei, etc, etc, mas também misturado com outras coisas mais graves do ponto de vista do sincretismo, que tinha a ver inclusivamente com o culto que se dava aos anjos. Então a heresia não era assim tão fácil de resolver, não é? Então a igreja lá estava realmente aqui com alguma dificuldade e nós encontramos a resposta que o próprio apóstolo Paulo dá, e nós temos aqui vários elementos que estão associados a este problema. Por exemplo, se lerem o versículo 2, verso 18, faz referência àquilo que é a prática do culto aos anjos. Mais à frente, também achavam que para alcançar níveis de espiritualidade mais altos era necessário que eles não tivessem contacto com alguns objetos e com algumas pessoas. Então havia aqui uma mistura muito grande desta heresia que, na verdade, estava ali a criar alguma dificuldade, o que levou o apóstolo Paulo a escrever realmente a carta. Ela, do ponto de vista cristológico, isto é, acerca da doutrina do próprio Cristo, é uma das cartas mais ricas que o Novo Testamento tem. Quem quiser saber, né, aquilo que é a essência da obra de Cristo, leia a carta que Paulo escreve aos Colossenses. Leiam esta semana, está bem? E então ficarão com muito mais daquilo que é o vosso pensamento sobre o Cristo. Não é? Bom, a minha intenção não é pregar sobre a carta, eu vou pregar sobre exatamente um dos versículos que está na carta, que é esse versículo que nós temos aqui. Então, quem é que se vai atrever a decorar este versículo? Pode decorá-lo noutra versão, não tem problema. Estamos a falar de Colossenses capítulo 3, verso 23 e verso 24. Querem ler comigo? Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para as pessoas, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo o Senhor que vocês estão a servir. Daí o tema para o nosso ano hoje, servindo com o coração. E vamos falar um pouco mais sobre isto. É interessante que Paulo usou os 2 primeiros capítulos da carta que Paulo escreve aos Colossenses para expor esta grande falácia desta heresia. Estão a perceber? Os 2 primeiros capítulos. Mas depois, no 3º capítulo, né, ele começa a apontar para aspectos práticos daquilo que é a vida do próprio cristão. E é curioso porque no capítulo 3 ele passa desta polémica da heresia, passa para aquilo que deve ser a maneira prática dos cristãos viverem esta fé, independentemente se há heresias à nossa volta ou não. Vamos lá então ler primeiros versículos do capítulo 3 de Colossenses, né? Portanto, a carta que Paulo escreve aos Colossenses, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 e 2 Tessalonicenses. Querem que eu diga o resto até ao fim? Não, eu sei. Podem-me testar que eu sei. Essa sei. Podem-me testar que eu essa aí sei. Capítulo 3. Vejam os primeiros 4 versículos do capítulo 3. O que é que Paulo está a dizer? Está a dizer que a solução para nós combatermos essa heresia é nós sermos práticos na maneira como vivemos a fé. E ele usa uma expressão que é riquíssima,
quando ele escreve. Ele está a dizer que, na verdade, nós devemos estar unidos a Cristo, unidos com Cristo. É uma frase que, na verdade, traz uma riqueza impressionante e que é usada aqui e que é explicada também nestes primeiros versículos que eu vou ler. Acompanhem-me, por favor. Capítulo 3, versículo 1 de Colossenses. Portanto é conclusivo. Estão a ver a ideia? Ele traz nos 2 capítulos anteriores uma exposição de como é que a doutrina realmente é uma grande falácia e depois esta palavra, portanto, associa daí para a frente como algo conclusivo. Se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Verso 2. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando o Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vos manifestareis com Ele em glória. Nestes 4 versículos, Paulo explica como é que nós devemos estar ligados, unidos a Cristo, usando esta expressão que ele próprio usa, união com Cristo. Então, tem aqui um quadro que nos mostra quais são as coisas que o apóstolo Paulo diz que acontecem com aqueles que estão unidos a Cristo. Primeiro, os crentes devem morrer para o pecado e para as maneiras terrenas de pensar e agir. É por isso que ele diz, olha, pensem nas coisas que são de cima, não é? E coloquem o vosso coração nestas coisas. Nós vamos ver um pouco mais sobre isto. Segunda coisa que ele está a dizer é que os crentes devem buscar uma mentalidade celestial. Já falámos um pouco sobre isto aqui, não é? Sermos capazes de governar a nossa vida em função das coisas eternas e não das coisas passageiras. Não é? E isto é dito, o próprio Senhor Jesus falou disto, não é? Que nós devíamos buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça e as outras coisas seriam acrescentadas. Terceira ideia é que os crentes devem fazer morrer os vícios do corpo. Ele fala aqui dos pecados sexuais e também da língua, dos pecados do falar. E nós às vezes temos uma tendência de nós escalonarmos os pecados em função daquilo que não é a nossa própria percepção, não é? Mas seja o pecado sexual, seja um pecado do falar, para Deus é pecado na mesma. Ele tem aqui esta lista de pecados que tem a ver com estas duas áreas. Pecados da área do corpo e pecados da área da língua. Isto é, o falar e também as práticas que não estão ajustadas àquilo que deve ser a maneira como nós devemos usar o nosso próprio corpo. Os crentes devem revestir-se das 5 virtudes cristãs. Quais são? Compaixão, benignidade, humildade, mansidão, paciência. Não sei se sabiam que estas são as 5 virtudes cristãs. Portanto, meta-as no bolso hoje e não as deixe sair do bolso, está bem? Se mudar de casaco, traga para o outro casaco. Estas são as 5 virtudes da vida cristã, de facto, não é? Também ele inclui que devemos suportar os outros e perdoar uns aos outros. Portanto, o que é que Paulo está a dizer? Está a dizer que esta união com Cristo, ela compõe-se de todas estas coisas. Eu não posso dizer que eu estou unido a Cristo se eu não deixar morrer os vícios que há em mim. Paulo tem esta lógica. Se tu estás unido a Cristo, não faz sentido tu continuares com vícios que te dominam. Porque, afinal, Cristo é que te domina. Pode ser que nós precisemos de tempo para ir vencendo os nossos vícios. Mas faz sentido que nós os combatamos. Porque se eles não trazem honra e glória ao Senhor, então significa que a palavra de Deus diz que nós somos dominados pelo Espírito. Se o Espírito nos domina, significa que os vícios da carne devem estar vencidos também. Porque as virtudes do Espírito são aquelas que nós encontramos em Gálatas 5, verso 22, está bem? Então é interessante nós olharmos para aqui. O que é que acontece? Ele usa este capítulo 3 como uma espécie de dobradiça, deixem-me usar a expressão, entre aquilo que é a prática daquela heresia que estava a tentar dominar a igreja e, ao mesmo tempo, as virtudes que, na verdade, são presentes na vida de um cristão que está identificado com Cristo. E é curioso isso. Então, o que é que esta união traz, esta união com Cristo traz ao crente? É exatamente aquilo que ele está a procurar dizer aqui. Então, se hoje quiser meter no seu bolso as 5 virtudes cristãs, quais são? Leiam. Tem 5 bolsos? Tem ou não? Se calhar tem. Conta os bolsos que tem. Não, a sério, conte os bolsos que tem. Não tem 5?
Então vai ter que meter 2 virtudes num só bolso. Pode ser? Combinado? Não deixe nenhuma de fora. Estas são chamadas virtudes da vida cristã, que são muito importantes, meus irmãos. E sabem, é interessante porque nos versículos 14 a 17, mais à frente, nós encontramos aquilo que é o cerne do ensino desta carta. Vamos ler, verso 14 ao verso 17. E sobre tudo isto, revestivos do amor, que é o vínculo da perfeição, e a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, dominem vossos corações e sede agradecidos. A palavra de Cristo habita em vós abundantemente em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com alegria, com graça em vosso coração. E quanto fizerdes, por palavra ou por obras, fazem tudo em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. É curioso, todos os elementos que aparecem nesta carta, se tu quiseres gastar algum tempo lendo do princípio ao fim desta carta e colocares num papel todas as virtudes que aparecem nesta carta relativamente àquilo que é a presença de Cristo na tua própria vida, olha, é riquíssimo. E ele aqui introduz mais umas quantas, não é? Ele está a dizer que devemos servir com o coração e depois ele exemplifica amor, paz, gratidão, palavra de Cristo, sábio encorajamento, louvor e adoração a Deus. Tudo isto está mencionado aqui nesta carta, mas ele, de facto, no versículo 17, ele quer usar isto como eixo para dizer que tudo o que fizerdes, em palavra ou em obra, reparem, todas as coisas fazei em nome do Senhor Jesus, agradecendo a Deus através dele mesmo. Então, meus irmãos, é a partir desta estrutura espiritual que o escritor começa a construir que nós começamos a ver o alinhamento ético que ele espera desenvolver entre os crentes de Colossos. E é curioso, porque se os irmãos repararem o que ele está a dizer para toda a igreja. E é curioso, porque os irmãos, se olharem no versículo 18 do capítulo 3, os irmãos, ele depois começa, reparem, ele constrói toda esta estrutura e depois ele começa por dizer, ele começa a endereçar esta estrutura de fé a cada grupo dentro da igreja. Vejam, verso 18, vós, mulheres. Verso 20, vós, maridos. Verso 19, verso 20, vós, filhos. Verso 21, vós, pais. E verso 22, vós, servos. Olha, é interessante. Isto é, dentro de uma comunidade cristã, ninguém fica excluído das virtudes que fazem parte da nossa união com Cristo. Ninguém. Até os servos. Embora nunca esqueças que no contexto judaico, não é? Embora debaixo de uma influência romana, o servo fazia parte da casa. O servo fazia parte da família. Ok? O que significa que, mesmo sendo servo, ele tinha identidade. Às vezes fala-se um pouquinho sobre aquele momento que se viveu no Império Romano e o problema da escravidão, mas não esqueçam que a influência judaico-cristã trazia o servo para a família, o escravo para a família. E, aliás, isto é uma influência que vem de trás do Velho Testamento. O Senhor Jesus disse, mesmo o estrangeiro que está dentro da tua porta. Lembra-se? As instruções que ele dá lá em Números. É muito claro. Portanto, ninguém está excluído da família de Deus, como também ninguém é excluído da identidade com Cristo. Se tu te identificas com Cristo, estas virtudes têm que fazer parte do teu bolso. Têm que fazer parte da tua vida. E é isso que Paulo está a dizer. Não podes achar que algumas são para os outros. Se efetivamente tu te identificas com Cristo enquanto seu discípulo, não podes admitir ou justificar os teus vícios que te dominam. Não podes. Sejas tu uma pessoa com a idade que eu tenho ou sejas tu um jovem. Estás no caminho de vencer com Cristo aquilo que na verdade nos domina. Por isso, a carta é muito rica quando ela faz tudo isto. E ela nos chama a atenção e diz, tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para as pessoas. É muito, muito forte aqui. Até parece que Paulo está na nossa cultura.
onde normalmente nós existimos, às vezes, para mostrar aos outros, até às vezes, o que não temos. Fingimos ter o que não temos. E estamos numa sociedade muito competitiva que muitas vezes nos leva, inclusivamente, atrás dos outros e ter coisas só porque os outros têm. Não é? E vivemos numa sociedade assim, onde sabem que muita gente se mete em dívidas, sim, temos, em dívidas, muitas vezes metem-se em dívidas não é porque precisem, é porque também querem ter, é porque querem competir com os outros. E, portanto, este não deve ser, efetivamente, o problema do cristão, porque nós sabemos que buscamos outros interesses, e esses interesses são, de facto, eternos. Portanto, seja o que for, diz que nós devemos proceder assim. Nós somos efetivamente servos. Ninguém numa congregação fica de fora desta orientação da palavra de Deus. Todos deverão fazer tudo do coração como para o Senhor e não para as pessoas. Sejas tu um pai, sejas uma mãe, sejas filho, sejas o que fores, tu estás dentro, se levas a sério a vida com Cristo, tu estás dentro destes padrões. Não podes viver justificando os teus erros pela condição em que tu estás. Às vezes nós justificamos os nossos desconfortos por causa da situação em que nos encontramos. Com Cristo não há desculpa, porque em Cristo nós somos vencedores, diz o texto. E é bom que nós aprendamos. Sabem que aquelas pessoas que se autodesculpam, que se auto-justificam, nunca conseguem vencer os vícios. Nunca. Por isso, é importante que nós admitamos que se não há poder em nós, há poder em Cristo. E a nossa vida tem que ser colocada nas mãos dele. Paulo dizia o quê? Todas as coisas... Olha lá, isso está assim um bocado torcido. Vamos lá. Vamos lá dizer todos em conjunto. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. E agora vira o versículo ao contrário. Naquele que me fortalece, posso todas as coisas. Tá? Então não é só algumas, é todas. E é curioso, meus irmãos. Vamos lá então, aqui correr. Então, diz o texto que nós devemos fazer o quê? Fazer tudo de coração como para o Senhor e não para as pessoas. Há uma diferença entre fazer uma coisa para uma pessoa que nós amamos e a mesma coisa para uma pessoa que nós não amamos? Há diferença? Claro que há, não é? Se for para uma pessoa que tu amas, tu vais puxar tudo o que tu tens, não é? Etc, etc. E às vezes fazemos a mesma coisa, não é? Para pessoas que às vezes nós não amamos tanto. Mas o que é que está ali diferente? É o coração. Nós oferecemos refeições uns aos outros, mas quando é uma refeição, vamos ao restaurante com outras pessoas, mas quando vamos com a pessoa que nós amamos, a coisa é diferente. E é diferente aonde? Aqui dentro, no coração. Às vezes a refeição é a mesma, às vezes o bacalhau é igual, não é? Outras vezes pode ser o que vocês quiserem, a feijoada, não é qualquer coisa. Mas é diferente. Uma refeição com a pessoa que se ama pode ser a mesma refeição, mas é diferente, não é? É diferente. Portanto, é interessante. O que é que diz lá? Façam de todo o coração como para o Senhor. Se nós amamos o Senhor, significa que aquilo que nós fazemos parte do coração. Sabem, eu enquanto pastor sou um bocado aborrecido. Às vezes sou um bocado... Porque eu vou explicar porque é que sou aborrecido, não é? Se calhar vocês não notaram, mas é verdade que eu sou, não é? Então, uma das melhores coisas que pode acontecer na vida de um pastor, sabem o que é? É nós percebermos que a motivação que está a ser construída nos crentes para qualquer coisa que eles fazem vem do coração. É a melhor coisa. Eu, curiosamente, não sou daqueles pastores que chegam ao pé das pessoas e dizem, vamos lá embora, vamos lá fazer. Eu não sou muito disso. Se calhar vocês precisam, mas eu não sou muito desse estilo. Quando pregamos o Evangelho tem que produzir os seus frutos. Quando realmente nós anunciamos a Cristo,
O Espírito é que vai produzir isso no coração. Portanto, não contem comigo para arrastar ninguém para o serviço cristão. Eu encorajo, eu gosto. Mas se há alguma coisa que faz um pastor ficar feliz, é quando se percebe que as pessoas servem a Cristo motivados pelo Espírito Santo, motivados pela verdade que está a acontecer dentro deles. Às vezes há líderes que realmente arrastam as pessoas, líderes que conseguem mobilizar as pessoas, etc. Eu não tenho muito esse estilo de mobilização. É por isso que eu não sou político, não é? Senão dava jeito de ser, não é? De vez em quando. Percebem o que eu estou a dizer? Olhem o que o versículo diz. Façam tudo de todo o coração como para o Senhor. Não é para o pastor, não é para a igreja, é para o Senhor. Então, quando a refeição tem a pessoa que nós mais amamos, a coisa é diferente. Portanto, a nossa perspectiva. E é curioso porque o autor está a dizer, não é? Ele diz lá, eu gosto muito daquela expressão, para o Senhor e não para as pessoas. Claro que quando nós amamos a Deus, os outros são beneficiados. Quando nós amamos a Deus, os outros vão efetivamente receber aquilo que precisam. Mas o ponto de partida para o nosso serviço não pode ser, nem sequer para fazer com que a igreja cresça. É porque nós amamos o Senhor. E o amor é uma coisa gradual. O amor não vem em intensidade. O amor não vem como nós, se de repente comprássemos um medicamento qualquer que toma conta de nós. O amor está semeado nos nossos corações, mas ele não é semeado na sua intensidade. Ele vai sendo semeado. E conforme nós nos vamos abrindo ao amor de Deus, esse amor vai aumentando dentro de nós. E é esse amor que se vai construindo na nossa relação com Deus, mais de Deus, mais do amor de Deus, mais de Deus, mais do amor de Deus. E é nesta relação que nós estamos. Irmãos, deixem-me só dizer uma coisa. Sabem que a palavra coração aparece 6 vezes nesta carta? É uma carta só de 4 capítulos. Mas a palavra coração aparece 6 vezes. O nosso tempo avança e eu não vos vou explicar como é que a palavra coração é construída. Eu vou deixar isso para a semana que vem, pode ser? Só para deixar uma curiosidade também a vocês. Mas se vocês quiserem, descubram alguma coisa sobre isso, está certo? A palavra coração, ela é construída, não é? Na cultura hebraica, ela é construída de uma forma muito interessante. Então eu vou deixar esse apetite em vocês, está bem? Pode ser? Não tenho tempo, eu não quero agora prejudicar-vos. Mas a palavra no hebraico é a palavra lev, L-E-V. É leve. É leve, o coração é leve, não é? Então está ligado intimamente com aquilo que é a exposição que nós queremos que aconteça, servindo com o próprio coração. E olha, se quiserem tomar nota, há 2 palavras que compõem a palavra coração no hebraico. É a palavra lamed e a palavra beit. Se quiserem, procurem, pode ser. Estou-vos a dar uma tarefa de casa só para vocês não se desligarem durante a semana. Percebem o truque? Não é? É para vocês não se desligarem daquilo que ouviram esta manhã, está bem? A palavra lamed e a palavra beit. Estas 2 palavras formam a palavra coração na língua hebraica. Então, claro, se quiserem, vão lá descobrir o que é, está bem? Pode ser? Eu não vou dizer mais sobre isso. Só quero dizer-vos o seguinte. Somos desafiados todos a viver esta realidade na nossa vida. A realidade de que nós devemos servir ao Senhor de coração. Agora, analisa o teu próprio coração. Deixa-me só ir para uma pergunta final. Deixa-me só passar aqui. Tenho uma pergunta final. Vais servir mais e melhor que no ano passado? É uma pergunta que fica, está bem? Deus abençoe vocês. Obrigado. E a mim também, está bem?